Nobre presidente, Sandro Bussola, colegas vereadores, colega vereadora. Eu queria começar minha fala endossando aqui as palavras da doutora Thelma Gobi em relação à estrutura do prédio do Centrinho. É muito dinheiro público colocado num instrumento que pode ser muito mais bem organizado se for nessa linha que a senhora acabou de falar, não é verdade? Ali serviria para ter um hospital da criança, serviria para ter um hospital de cabeça e pescoço, isso só com o próprio quadro clínico que já existe, pequenas cirurgias, né? Não resta dúvida que é um instrumento que cabeça e pescoço já estaria praticamente montada, né? Mas de uma forma geral, não ficar apenas restrito aos pacientes fissurados. Eu acho que o Estado teria condição de aportar dentro do município e para a região uma quantidade de verbas suficientes para que nós pudéssemos ter um atendimento muito mais bem organizado nos pacientes que precisam de médico de otorrino, oftalmologia também, está faltando muito, lá para cabeça, tudo que fosse cabeça e pescoço, lá teria condição de fazer de uma forma tranquila com a estrutura que já existe hoje. Ou seja, Curitiba tem um hospital que chama Hospital Pequeno Príncipe, né? Que é só para criança, né? Por que não, né? Bauru não pudesse transformar aquilo num hospital que abrangesse um pouquinho mais as áreas de cabeça e pescoço e outras que porventura pudessem surgir. Eu tive o prazer de conviver com o Gastão, a doutora Thelma também, e um dos sonhos dele era trazer cirurgia cardíaca infantil para essa região, né? Para esse hospital. E isso acabou não acontecendo, ele acabou deixando aí a sua batalha um pouco antes, né? Mas endosso aí as palavras que precisar da gente, nós temos que fazer força para engrossar, né, esse tipo de atitude que o Estado vai tomar junto à USP. Eu acho que vai ser muito importante para a cidade, nós vamos ganhar com isso, né? Também eu queria aqui fazer um jus também a palavras do vereador Marquinho. Eu participei junto com ele, junto com o vereador Purini, da audiência com que estava discutindo os animais, né? Os animais de grande porte, né? Não vamos deixar esquecer isso, nós estamos falando de vaca, cavalo, né? Esses que ficam soltos aí. E hoje, porventura, logo de manhã, saindo lá do meu condomínio, eu estava vendo o quê? Um monte de cabra também. Você vê, isso talvez não seja suficiente para uma pessoa atropelar de carro, além dos defeitos que vai causar na lataria do carro, mas se for um motociclista, é grave, é um acidente grave, ele pode ir a óbito se ele bater com a cabeça. Nem sempre um capacete segura as pontas disso, né? Então, mesmo assim, você vê que tem vários tipos de animais que essas pessoas não estão tomando conta disso. E o que me assustou bastante foi o número que a Polícia Rodoviária nos colocou. 4. Eles são acionados no mínimo 4 vezes por dia com esse tipo de ocorrência de animais aqui ao nosso redor. Principalmente Bauru Marília, ali perto do Fortunato, onde o Marquinhos acabou de citar. Ali é onde tem mais ocorrências, né? Então é uma coisa que nós não podemos esquecer. Agora veja bem o número que foi colocado lá. Eles fizeram uma apreensão um tempo atrás aí de 120 cabeças de gado. Vocês acham que uma pessoa que está criando gado com 120 cabeças no perímetro urbano, está criando gado para fazer esporte, lazer? Não é. Ele está oferindo lucro. Então nós não podemos ficar mais com assim, nhen. Tem que ter medidas mais drásticas, tem que pegar lá, punir, cobrar uma multa cara, suficiente para que seja o preço da cabeça do boi, que aí eu acho que a pessoa vai pensar 2 vezes antes de fazer uma coisa desse tipo. Outra coisa que nós demos uma ideia até lá durante a audiência foi o seguinte: você vai pedir autorização para soltar o animal lá na boca, lá no CCZ. Não pode. Nós temos que tirar isso. O funcionário ali não pode ficar envolvido com o dono do animal. Ele que vai pagar a taxa lá no poupa-tempo e depois ele vem com o papel todo pronto ali se quiser retirar o animal, né? Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi o veterinário da CCZ referir que eles implantam chips nesses animais para poder fazer o controle, e o cara deu risada para ele. Eles arrancam os chips no canivete.
no canivete. Eles têm uma forma lá com imã de localizar os chips e vão lá e retiram o chip do animal no canivete. Então acaba ainda causando, né, um maior sofrimento para o animal por maltratos nessa situação. Então, assim, não pode. É uma situação bastante delicada. Eu acho que isso aí tem que ir a fundo e não deixar esse assunto morrer, né? Fazer com que nós não tenhamos mais problemas desse tipo dentro da cidade, no perímetro urbano. Eu gostaria de também deixar aqui as minhas palavras à dona Darcy Gasparini. Ela foi sempre uma líder dentro do PMDB, né? Sempre foi uma combatente de primeira. Era muito gostoso a gente discutir política com ela e ela estava sempre animada, né? Uma pena que ela já partiu cedo, porque ela tinha ainda muito a contribuir. Mas a família está aí para honrar os dois Darcys, né? Os dois Gasparini, né? Darcy Gasparini, enquanto política também, e também o próprio Gasparini, que foi ex-prefeito na cidade de Bauru. Então fica aí os meus votos de pesar à família. Eu gostaria que a TV Câmara colocasse agora no ar a inauguração da escola que levou o nome do meu primo, Horácio Gonçalves Paula, e que me deixou muito honrado de ver tudo aquilo que ele já fez e já deu aula nessa cidade. Nem eu, enquanto primo, conhecia um currículo tão amplo quanto eu ouvi lá durante a inauguração. Por favor, TV Câmara, eu gostaria que passasse a filmar. Foi inaugurada no final da semana passada mais uma unidade escolar em Bauru. A Escola Municipal de Educação Infantil Integrada foi construída em uma antiga biblioteca ramal, que estava desativada no Parque Tecnológico. O bairro ganha um grande presente, essa região toda. Nós tivemos agora recentemente aqui a abertura de toda a extensão da Avenida Lúcio Luciano, a avenida inteira foi reformulada. E agora a gente dá de presente para essa região uma merecida escola, um berçário, enfim, para todas as crianças dessa região. Acho que é um grande presente. Hoje é um dia de alegria para essa comunidade, mas para Bauru como um todo, porque é uma nova escola que vai atender crianças de 4 meses, inicialmente crianças de 4 meses até 3 anos, que é a grande demanda dessa região, porque nós temos outras escolas que já atendem as crianças maiores. Então, essa escola vem para atender a comunidade, a necessidade da comunidade e mães que são trabalhadoras e que precisam deixar seus bebês em segurança, com trabalho de qualidade e elas possam sair para o serviço tranquilas. Olha, a nossa EMI, ela foi instalada num bairro onde a procura é muito grande de berçário. Então, o nosso diferencial é que nós vamos atender crianças de 4 meses a 3 anos de idade. Vamos passar o dia inteiro aqui nesse... Vamos passar o dia inteiro, é EMI, eles vão entrar às 7h30 e vão sair às 5 da tarde. Além de atender a 110 crianças da região, a creche vai eternizar o nome de um conhecido professor de Bauru. Horácio Gonçalves Paula morreu em 2007 e fez carreira em várias escolas da cidade. Por fim, na Instituição Toledo de Ensino, a ITE. Autoridades, amigos e parentes lotaram a EMI na inauguração. Entre eles, o vereador Raul Gonçalves Paula, primo do homenageado. O Horácio ele foi um professor que nasceu realmente para dar aula, né? Exemplo disso que na morte dele eu vi assim uma coisa que nunca mais eu esqueci, que foram os alunos dele, né? Em fila, cada um deles com um bilhetinho depositando no caixão dele algum recadinho para que ele lesse lá no céu, né? Então foi uma cena bastante emocionante que eu realmente guardei isso pro resto da vida. E foi uma pessoa, se pegar o currículo dele, não tem tem uma vírgula para se falar nada. Ele é português, chegou aqui aos 9 anos de idade, fez todo o curso dele, toda a sua bagagem cultural foi feito dentro da cidade, transformou-se num professor, acabou retribuindo depois aquilo que ele aprendeu, ensinando os alunos, aposentou no estado e depois acabou, até a sua morte, dando aula na Instituição Toledo de Ensino, né? Então é uma pessoa que contribuiu muito, né, para que muitas pessoas aqui na cidade aprendessem matemática de uma forma bem tranquila, né, bem descomplicada, né? Eu, por exemplo, fui um aluno dele
e muita gente que está aqui hoje. Pode ver que a inauguração está bastante prestigiada. São professores que trabalharam com ele, ex-alunos dele, que fazem questão de estar presente numa homenagem dessa no dia de hoje. Obrigado, presidente.